Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais um RV4 Podcast. Esse capítulo aqui a gente tem falado muito sobre legado e hoje eu tô com dois convidados aí super especiais. Já conheço o Fender e o Lucas aqui Fala, galera. há bastante tempo. É, Fender Von Borel, né? E Lucas Von Borel. Mas, Isso, sou Fender Von Borel. mas qual que é É os difícil. outros sobrenomes que a gente tava falando? É Fender Von Borel do Vernal Esperidião, Caraca. pequenininho. Já Diferente? já começa por aí, né? Vai, hoje que até o Fender, né? Começa já com o Fender, né? Aí Quem termina quer Fender? E sim, o Fender acabou vindo veio muito pelo meu pai, fã de rock and roll e adora guitarra, ele é músico, né? E em homenagem à guitarra Fender, que Fender é uma marca de guitarra, ele colocou o nome do filho dele. Legal. E aí acabou ficando. É. E aí, coincidentemente, né, Fender diferente, né? Aham. E aí juntou com sobrenomes, que é parte da minha mãe, né? Von Borel, alemão, do Vernay francês, parte do meu pai e tal. Show. E acabou gerando aí esse nome diferente, né? Mas legal. E aí, para completar, nome do Lucas. Pô, dele fez tranquilo, né? O mais novo geralmente sofre um pouquinho. Exato. É que no caso do Lucas, o que acontece? Na hora que foi, né, foram ali dar o nome do Lucas, aí entrou minha mãe. Minha mãe falou: ó, pera lá, Sim. esse é o que vou escolher. equilíbrio. Vamos equilibrar. Deixa eu equilibrar, deixa eu colocar a ordem aqui, senão vai vir o Rickenbacker. Aí, nome do primeiro filho, Fender, Sim. marca de uma guitarra, É. e Lucas, nome bíblico. Aí ele já preza Já. equilibrar. Show. Agora falando até um pouquinho dessa, então, da ancestralidade de vocês. Então, vocês têm aí familiares, né, descendência no alemão e francês, então é isso? É isso. Alemão, francês e libanês. Ah, libanês também. Aí legal. o meu nome é Lucas, tem uma diferença. É, Lucas Von Borel do Vernay, do Ver. aí o meu tem o de Souza. Tem uma De Souza. curiosidade aí no meio, Esperidião. Sei. E qual que é o lance? Que eu tenho de Souza e ele não. É. Meus pais esqueceram de colocar de Souza no Fence. Sério? Simplesmente Grande. eles esqueceram. Eles falaram, não, vamos consertar no Lucas. Legal. Enfim, aí o meu tem o de Souza. Sim. E aí o de Souza é português Sim. e Esperidião libanês. Do sul Legal. do Líbano. Seus avós que vieram pro Brasil, como é que é a história de vocês nesse sentido? Alemão e francês é parte da nossa mãe. Sim. Nossos avós, né, são brasileiros. Sim. E os nossos bisas são Português. não, francês, Francês? Ah. e alemão. Ah, tá, Aí, entendi. mas eles migraram aqui pro Brasil, né? E Uhum. aí começaram a família. E o Esperidião por parte do meu pai, que é libanês. Libanês. Né? Ah, O pai sim. dele, né, o meu avô, Aham. é libanês. Legal. Pô, uma mistura aí, É hein? uma mistura. É uma mistura que eles fizeram questão de colocar o nome de todo Todo mundo. mundo. Imagina agora o nome dos nossos filhos. Vou manter, porque Não, vai ter que escolher, melhor, melhor não facilitar um pouco. Não, beleza. Inclusive, ele já tá decidindo. Daqui a pouco chega aí. Tô brincando. Brincadeira, sim. Vai chegar, tá na cegonha. É mesmo? Aí, tá na cegonha, mas vai chegar sim. Beleza. É isso. Bom, vamos lá então, mas acho que falando um pouco, eu gosto de começar perguntando um pouquinho da ancestralidade, etc, sim, mas porque eu gosto de pegar também um pouco, entender a história, né, dos nossos convidados em relação à própria infância de vocês, né, então assim, cara, que tipo de influência, de repente, nessa época, né, acho que para vocês, de repente, já era muito forte, né, alguma história que vocês acham que faz sentido aí pra gente contar um pouquinho. Pode falar, Cara, falar. é muito interessante, complementando. assim, eu costumo refletir muito, né, Uhum. sobre a vida, sobre a jornada, enfim. E a nossa jornada, ela foi pautada na base familiar, Uhum. né? Isso veio bastante religião também, e pautada na questão da sucessão da empresa. Legal.
Então, quer dizer, a gente teve uma criação que era assim, por exemplo, quando a gente estava lá na 4ª, 5ª série, vai, sei lá, 3ª série, Sim. né, ali antes da pré-adolescência um pouco. Então foi uma criação assim, de manhã, por exemplo, colégio, aí de tarde, empresa. A gente ficava na empresa lá É mesmo? trabalhando. Caraca. Isso é engraçado, a gente ficava lá. Sim, Então, obviamente que a gente ficava, né, enfim, estudando, tal. sim. Tem toda uma questão também, que meus pais, eles sempre quiseram ter a gente por perto, tal, né. Mas, né, Fendão, teve muito isso. Sim, 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 sim. Na verdade, complementando aqui o que o Lucas está falando, nossa família, né, a parte ali, vamos colocar, que a gente tem mais proximidade ali para poder falar, né, do empreendedorismo, Uhum. começa ali muito pelo meu pai, Sim. que sempre teve um feeling comercial, na medida de sempre estar se virando ali, vendendo alguma coisa para conseguir alguma renda, para tentar outra. Muito por conta, acho que, da história de vida dele também, que ele foi criado pelos avós, o pai e a mãe faleceu muito cedo, Sei. o pai não foi nada presente, tanto é que o nosso avô, a gente quase não tivemos contato com ele, né, ao longo da vida. Não tivemos, na verdade. Não tivemos. O avô biológico. Entendi. Um avô biológico, assim, que é o libanês, enfim. Uhum. E então acho que esse conjunto de fatores, né, juntando ali com o feeling comercial dele, eu acho que impulsionou ele começar práticas comerciais para poder se virar, né, seguir na vida, tal e tudo mais. E quando, inclusive, um relato rápido assim, ele começa, né, conversando com ele a respeito e tudo mais. Quando ele era adolescente, ele já vendia panela na porta da casa do meu bisavô, na verdade, né? Sei. Ele estava sendo criado pelo avô. Vendia panela. Depois ele teve uma Onde ele morava. onde ele morava, que era Já no Brasil mesmo. Tudo isso, assim, isso, aquilo, especificamente ali no Jardim Aricanduva, Sei. zona leste de São Paulo. Ele, né, vendia as panelas ali na Avenida Rio das Pedras, Jardim Aricanduva, no bairro também conhecido como Fazenda Aricanduva por muitos. E aí, com o passar do tempo, foi crescendo, tal, juntou ali uma verba, comprou uma Kombi e fez a freguesia de doces nessa Kombi, onde ele passava ali muito pelas comunidades, que é onde ele via que tinha mais movimento, mais giro ali do produto dele, para vender, para comercializar os doces, né? Os doces da época da Bomboniere também, é uma época que ajudou bastante, né? Vendendo os doces tradicionais, mocotó, a geleinha rosa e branca, esfirra, enfim, gibi, pé de moleque, Doces assim, salgado? Era não, ele comprava, ele vendia, comprava e vendia aqueles salgadinhos gigantes que vinha naquele saco do tamanho, sei. Aham. gigante, que ele pegava o salgadinho com a canequinha, colocava dentro de um saquinho, tubaína no saquinho também. Caraca. Enfim, Que legal. e vendia muito, ele comenta até hoje, assim, era barato. E aí, enfim, força por força maior, vamos colocar dessa forma, por assalto, ele teve, depois que ele escutou 2 tiros ali em direção à Kombi dele, que ele estava passando dentro de uma comunidade, ele resolveu dar um basta, parar. Sim. E aí foi uma época, e aí ele parou com a freguesia e entrou ele gostava muito de motocicleta, gosta muito de motocicleta, inclusive correu de moto, sempre teve no meio do automobilismo. Uhum. E ele comprou uma moto para comercializar e vendeu, depois comprou outra e começou a escalonar dessa forma um movimento ali de comercialização de motocicleta, que depois, aonde ele morava, junto com o meu avô, ele construiu, né, uma loja pequena de motocicleta.
E aí, depois ele fez uma oficina e tal, e foi Na dessa garagem da forma, casa na dele. garagem da casa, mesmo na parte da frente, né? Fazendo clientela e tudo mais. Tanto é que hoje é um ponto muito marcante. Ali, a loja chamava KNK Motos. E Sei. tem, até hoje, tem pessoas ali na avenida muito antigas e tal, que lembram da loja, Lembra da loja. comentam, puta, você é o filho do cabelo da KNK. Sim. E, enfim. E aí o detalhe é que minha mãe morava ali próximo, né? E sempre passava na avenida e tal e tudo mais. Aí rolou a paquera e tal, e começou, né? Eles Sim. começaram um relacionamento, namoro, casaram. Após isso, foram morar no fundo da oficina, Uhum. né? E aí, acho que é um ponto legal para falar da entrada da minha mãe junto com ele, né? Que já emaranhando ali laços familiares com os laços de trabalho, Sim. comerciais e tal, que ela começa a ajudar ele, e depois na sequência veio eu, né? Uhum. Que já nascia ali naquele meio também de comércio tal, né, daquele movimentação. Depois, 2 anos depois, veio o Lucas. E aí, dentre, né, no comecinho ali, vamos colocar no início, né, da década de 90, 92, que, né, veio o Lucas, não entregando a idade, né, Lucas? Estou novo ainda, que é isso? Tá de boa. Meninão novo, que a manutenção é feita é brincadeira. Ele em contato com um amigo, com a loja de moto rodando, um amigo dele já comercializava produtos eletrônicos da linha profissional, assim, para grandes produtoras aqui em todo o Brasil. Legal. Ele entrou nesse ramo em contato com esse amigo dele muito próximo, Uhum. e é um gancho, né? É um trampolim que eu faço aí já para introduzir ali a história da K-Blues, Sim. que foi a partir daí, da entrada dele nesse universo de grandes equipamentos, né? Equipamentos profissionais, comercializando para grandes produtoras, né? Uhum. Da época, começou ali a movimentação para esse ramo, que, enfim, até já contando, já fazendo um gancho falando da história da K-Blues, que daí que começou a surgir, começou não, na verdade, surgiu a K-Blues, que veio do Cabelo, que era o cara que Sim. tinha muitos contatos com grandes produtoras e comercializava, né, e abastecia essas produtoras com equipamentos, né, profissionais, eletrônicos, né, profissionais na época. E daí ficou durante anos, né? A loja Já de mais moto de 30 anos, né? já de 30 Legal. anos no mercado, né? A loja de moto fechou, depois veio. Tem assim, abrindo um parênteses aí, né? Obviamente que meu irmão, ele, né, tá transcrevendo, né, a história de uma forma mais fluida, mas no meio de Com cada certeza. passagem que ele tá colocando aqui, tem as observações ali que são, assim, muito interessantes. Teve a época, por exemplo, que, assim, quando ele começou a comercializar, Uhum. cara, imagina isso há mais de 30 30 anos anos mais de 30 mais, anos. isso é Sim. mais, 35, Sim. 40. Cara, não tinha, Não é mais. não existia China, não Tem existia, cada não vez. existia. Sim. Era ele, um cara lá da zona leste de São Paulo, Uhum. cara, correria, com vontade de fazer acontecer, e enfim, ele fazia importação, Uhum. tá? Havia 2 países, colocava no Brasil e distribuía. Só que, no início, ele não era focado só em equipamento para produtoras, Uhum. né, ou focado no mercado audiovisual. Sim. Acabava abrangendo mais coisas, né, porque um pedia uma coisa, outro pedia e ia, tal. E aí teve uma época que ele criou, um laço tão forte, com um dos principais distribuidores da Pioneer, né, que é alocado nesse país, que é o Uhum. Paraguai. Sim. Eles criaram uma relação tão grande que eles abriram, teve a época da loja de acessórios de som. Sim. No meio disso, Junto, no meio de foi, tudo isso. a gente abriu aí, a gente ainda era pequeno, abriu a Universound, Universound, exatamente. que era no mesmo ponto da loja de motocicleta.
Entendi. Aí fechou a loja de motocicleta e apostou num novo business, aliás, Exato. né? E a parte da importação ele continuou. Só que o que acontece, assim, o que eu acho muito... falar do meu pai até me emociono, velho. Liga. E quando eu falar do meu irmão também, cara, eu sou emocionado, mas o que acontece? Hum. O meu pai, ele sempre teve na genética dele a questão do empreendedorismo, mas antigamente era correria. Hoje é empreendedorismo, mas é a questão do empreendedorismo cara, de fazer acontecer, de ir atrás, mas muito pautado no compromisso, na palavra, Sim. sabe? Você precisa de alguma coisa? Eu vou te ajudar, Uhum. sabe? Ou seja, na questão do servir, sabe? Então, as oportunidades, elas nunca teve muito planejamento, assim, por trás em relação a planos de Fazer um carreira, business plan, isso, exatamente. Imagino. Então, dessa forma, sabe, as coisas elas foram fluindo, foram, né, Fender? Foi acontecendo, Acontecendo, fluindo, e assim, não... a gente fala assim que não foi uma forma que obtivemos sucesso, Sim. colocar dessa forma. Mas não, né, desmerecendo qualquer outra forma de mais planejada, mais, né, elaborada e tudo mais. Foi uma forma que deu certo. Sim. exato. E talvez tenha dado certo para ele, que tem esse perfil, e talvez para um outro caso, para um outro cenário, Não funcionou, funcionaria. E Isso é muito legal, que a gente começa a passar aí para um desenvolvimento da base de valores que Perfeito. a gente estava conversando, né? Sobre valores, assim, embasados pela palavra, pelo compromisso, e que isso daí estrutura. Acho que a gente costumava falar que era o fio de bigode, né? Que é um termo antigo daquela época, que não tinha e-mail. Uhum. Você não registrava nada por e-mail, você não registrava nada por um WhatsApp e tudo mais. Então, acho que talvez isso daí tivesse também um peso maior ali para você ter mais notoriedade, né? Para ter mais sucesso. Não que não tenha hoje, né? Sim. Mas é que eu acho que foi muito importante, que é para a gente agarrar esse valor hoje e aplicar isso nos dias de hoje, entendeu? Por conta dessa consolidação, vamos colocar dessa forma, que foi feito lá atrás. E aí tem vários episódios aí que, tipo, era... São interessantes. Então, você, acho que nessa fase aí, acho que pequena, acho que tá muito claro aqui que seu pai, né, o pai de vocês, foram uma grande influência também, acho que provavelmente até hoje, né, mas assim, nessa fase, quando eu escuto, né, falei, pô, o cara lá na Zona Leste, né, falei, cara, tipo, como é que o cara vira um mega parceiro da Pioneer? Acho que é um ponto até de questionamento, né, você falou alguns traços. Para nós, fazendo uma reflexão agora, assim, o cara bate lá e vira amigo, ou vira, né, consegue esse contato. O que você acha que, né, vocês acham que, qual a habilidade dele aí, talvez essencial, né? Vocês falaram alguns, mas se vocês quiserem contar um ponto aí, ou seria episódio. pode ser. Um episódio que talvez reflita isso, sabe? Dê pra gente... Ele era... tinha um compromisso muito forte, uma palavra muito forte, que tinha uma época que ele vendia muito aquelas fitas de gravação chamadas mini DV. A galera mais antiga aí do audiovisual vai saber, parecida com mais ou menos na mesma mecânica ali da VHS, né? Que era película, tudo fita e tal. E assim, uma fita era muito barato. E eu lembro que a gente tava ali no escritório, tava chovendo, era 9h30 da noite, desde cedo, já tinha trabalhado, família inteira junto, né, sempre junto, todo mundo lá, minha mãe ajudando ele, aí não tinha com quem deixar Fender e Lucas, a gente lá bagunçando, fazendo pirraço, tudo mais, e lá liga alguém pra ele, assim, Cabelo, cara, preciso de 2 mini DV aqui pra fazer uma gravação aqui que
acabou aqui, enfim, preciso de 2 e tal. E aí ele é um cliente muito consistente dele, na época, né? As relações também eram, né, muito assim, né? Na época ele teve... ele tinha, talvez foi uma característica que responde aí parte dessa questão de ele ter chegado até um representante da Pioneer aí mundial. Ele criava esse laço bem forte, assim, que chegando a ser até pessoal. E aí o cara ligou e tal, ele falou assim, não, tá bom, onde você tá? Cara, tô aqui na Berrine, a gente tá na da Zona Leste. Ele, beleza, segura aí, daqui meia hora, só se for de já. Mas ele falou, daqui 1h30 eu tô aí. Sim. Desligou o telefone, tinha que levar minha mãe pra casa, o Lucas pra casa e tal, tava todo mundo com fome. Eu lembro como se fosse hoje, porque marcou ali dessa forma, tava todo mundo com fome, chovendo, tá, aquela situação. Ele falou, não, peraí, segura aí, pede uma pizza, pegou, entrou na moto, colocou a capa de chuva e foi levar as 2 MDV lá do cara, que custava, acho que cada uma R$10,90. 10,90. Era por aí, era mais ou menos, era barato, né? Vendia na quantidade, mas, tipo, ele vendia... era para clientes que ele vendia 500 e atendia igual e com o mesmo compromisso, com a mesma qualidade, o cara que comprava as 2 ali no perrengue. Eu como cliente de vocês, posso dizer que essa cultura se permanece, né? Mas depois a gente... Até hoje, é foda. E aí foi um episódio aí que... Agora você tá entendendo... de repente, a raiz do nosso atendimento, da onde vem, né? Total, tipo, total. a referência, né? Não, e É bacana isso. Até pra galera saber, né? Aqui, antes nos bastidores, um dos sócios aqui, o Maurício Leila, ele tá com uma câmera aqui, né? Uma câmera um pouco antiga ali e tal, e ele tá empurrando aqui pra todo mundo. Falou, vende aí pra mim, eu te pago uma comissão e tal. Cara, ele mostrou pro Lucas, o cara falou, deixa eu ver aqui. Aí já tirou uma foto, o que você tá precisando, né? Essa pergunta que ele já fez, não, o que você precisa? Deixa eu ver aqui e tal. Eu falei, pô, foi na hora. Esse servir aí, cara, putz, acho que faz muita diferença, tá no DNA, cara. E pode parecer besta, mas assim, a gente, né, tem muito fala de, centralidade no cliente, tudo mais. Isso no papel é lindo, mas alguém para se dispor, né, e chegar e falar, não, peraí, deixa eu te ajudar aqui, o que você precisa? Porra, já... É nobre, né? Muito bem. Eu acho que, cara, é a gente tratar o próximo, ou tratar o momento, ou a vivência, da maneira que você gostasse que tratassem você. E isso que seja literal, porque hoje em dia é muita coisa, é muita informação, né? As pessoas, elas estão fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso faz com que as relações... Imediatismo muito forte. Imediatismo, exato. Então faz com que tudo fique mais superficial, né? Assim, eu também... Cara, quando, por exemplo, eu tô num restaurante, eu tô em qualquer lugar e eu não sou tratado da maneira que eu gostaria, eu, assim, de verdade, eu faço um exercício comigo mesmo antes de julgar aquela pessoa. Sim. Sabe? Então, acho que é isso. É a gente, cara, é empatia. Perfeito. No fundo, é empatia. E aí, abrindo aqui um gancho, eu acho que é legal que, né, a gente trouxe uma vivência do Fender, né, do meu irmão ali, na questão da chuva e tal, mas eu acho que é legal depois o Fendão continua falando, né, a história, como chegou até a K-Blues. Acho que é legal a gente voltar nessa timeline e seguir desse momento. Isso é legal. E entre esses episódios e tal, vários deles, ele ia fazer entrega de material comigo, com o Lucas no carro, direto, a gente pequeno e tal, e se a gente tem essa memória... Chegava na escola, eu lembro, saía fazendo entrega. Eu lembro até hoje, assim, de clientes que a gente não tem mais contato, nem ele e tudo mais, mas eu lembro de clientes aqui sim, que a gente ia lá com ele, visitar, fazia entrega, tal, tudo mais, eram uns, assim... E lembro até do sentimento, né, de falar, meu, não acaba nunca, quero ir embora pra cá. Isso que eu ia perguntar, você memoriza. A gente queria jogar bola, empinar pipa, Jogo de folha vazúrdia, nós, aguenta a marimba.
Ele tá lá, segura a marimba, eu tô com fome, não sei o que, segura a marimba que nós vamos comer já, segura a marimba Legal. e tal. Enfim, e aí, né, nessa caminhada tal e tudo mais, é, vai mudando aí também, vai passando o tempo, obviamente, Uhum. vão mudando mercados, né, enfim, dinâmica natural ali de qualquer ramo. As vendas começam a cair um pouco. Acho Uhum. que meados aí, final da década de 90, começo dos anos 2000, as vendas começam a cair um pouco. Nessa época, ele já tinha conseguido estabelecer já uma estrutura ali de física, né, de armazenamento, de atendimento, né, e tudo mais. Foi quando a China ela começou a ganhar espaço mundialmente Sim, em relação a Sim, acesso à internet questão também, e tudo demais. distribuição e tudo mais. Abertura do próprio mercado aqui, né, no Brasil, uma maior tal. Foi nessa época que Exato. começou Exato. a cair as vendas. Você falando um pouco de história de economia, assim, foi Sim. meio que nessa época. Então, começa a cair as vendas, começa a ter esse movimento, e aí, na medida também que começa a cair as vendas, abriu cai as vendas, aumenta muito compra de equipamento profissional de um lado, o que que acontece? Entra muita empresa também né, Sim. no segmento, e aí, enfim, faz todo aquele movimento de oferta e demanda e tudo mais, e acredito que aumenta também a demanda sobre equipamentos, porque entrou bastante vendas, o valor sobe, começa a abrir surgiu uma demanda por locação. Então, empresa muito recém, né, formada no Sim. mercado, com dificuldade para investir, né, no começo ali da trajetória, em um equipamento mais caro para poder produzir e tal e tudo mais, começa naturalmente vir uma necessidade de locação, que foi de um cliente que trouxe até meu pai. Isso é muito legal, muito interessante essa virada. Né, digamos, essa demanda, que na hora ele atinou e falou, meu, eu loco. Eu vou aprofundar um pouco mais essa parte. Em resumo, né, acho que deve ter sido mais de um, tal, e tudo mais. Eu vou aprofundar. Mas Desculpa te cortar. Pode falar. Ele fez uma venda Uhum. para um cliente nesse momento. Esse é o episódio, isso. Aí o cliente dele se enrolou e não conseguiu pagar. Isso acontece até. Não, acho que é boa. Mas a sacada do meu pai foi incrível ali naquele momento. Porque ele fez de uma forma com que ele fidelizasse mais ainda. Quer dizer, o cliente ele estava inadimplente, Uhum. e aí ele conseguiu fidelizar mais ainda o cliente. Então, quer dizer, o cliente fez a compra, não conseguiu pagar, meu pai chamou ele e fez assim, ó. Ô João, faz o seguinte, devolve a câmera aqui pra mim, a Uhum. câmera é minha, não Sim. tem problema nenhum, só que você precisa trabalhar. Ó a mentalidade. Sim. Tenho certeza que não tinha nenhuma técnica ou estudo por Sim, trás. sim. Foi o feeling ali. Você precisa trabalhar. Você faz assim, ó. Você vai me pagar X reais, tá? Uhum. Por dia. Você faz seu evento, atende seu cliente, depois você me devolve. Legal. E aí foi a partir desse episódio que teve a virada e a oportunidade da locação. Sim. Foi inovador nessa época ou não? Foi inovador. Provavelmente, né? Sim. Pela época e tudo mais e tal. E acho que tem essa outra habilidade talvez do seu pai, porque a maioria talvez ia falar, cara, devolve a câmera e beleza, obrigado, tchau, né? Tchau. Né? Exato. Falou, ó, problema teu e tudo mais. Mas ele ainda ajudou a... Mas foi um conjunto também ali de informação ali do mercado que começou a gerar essa demanda, né? Tipo, puta, Uhum. tá necessidade ali de ter o equipamento, mas não conseguir pagar. Cara, você não loca, Uhum. entendeu? Sim. E aí o que ajudou?
ele já era inserido no mercado de vendas, já com essa rede já fortalecida durante anos, então já tinha uma confiança Uhum. que já dava uma segurança maior para fazer essa locação, que é um tema delicado, né? Muito, Era muito. bastante delicado. E assim, a locação era no fio de bigode. Sim. Pelo sistema. Não tinha sistema, não tinha Sim. contrato, não tinha nada. No fio de bigode, e colocava para girar. Uhum. E aí, ilustrando aqui para vocês, tem um episódio que ele tinha caixas assim, de uma sala, né? Um estoque com caixa de papelão assim. Ele deslacrou várias caixas de papelão, pegava, colocava o equipamento num bolho e mandava pro cara. Não tinha nem case, Sim. né? Case é usado e mandar. E aí, até complementando isso, dando aí uma visão macro aí do mercado, foi interessante que na época aí a gente já estava um pouco mais atuando um pouco mais com ele, foi aí que a gente entrou, meados daí de 2010, mais ou menos, e tal. Vocês com quantos anos, mais ou menos? Aí já tinha, na verdade, a gente começou uns 15, 16 anos, 16 né? já. Então a gente coloca isso, na verdade, 2006, 2007, assim. Legal. Que aí, eu lembro que na época a gente foi procurar empresas de locações de equipamentos audiovisuais e tudo mais. E assim, não tinha basicamente nada. Se tinha alguma coisa, era muito nichado, muito específico, assim, não tinha. Então, e aí começou a se difundir muito, né, organicamente, né? Virou aí um formato funcional. Para a época, que está até hoje, inclusive, é uma das frentes, né, da Cablus, e foi embora. E aí, com o passar do tempo, né, a gente foi cada vez mais, a gente entrou com 15, 16 anos, né, entramos, e a gente entrou já na parte de vendas e locações na época, e aí a gente entrava para cuidar do estoque. Fazer limpeza em equipamento, realização. Porque eu me lembro, se eu tiver. Você me implementa. Isso aqui é legal, que cada um lembra de uma parte. De uma parte, Nesse momento, quando a gente tinha 15, você tinha 15, eu tinha 13 ainda, você começou primeiro. Mas nessa época, a gente já prestava o serviço. E antes da gente prestar o serviço, né, do meu pai começar a prestar o serviço, também teve... Prestar o serviço que é de criar o evento, ou não? De executar, de fazer montagem, operação e desmontagem. De eventos, né? De eventos. Ah, não, legal. Que teve essa virada também. A virada foi meio que o seguinte, em resumo, Cabelô, loca. Cara, tem alguém para poder operar o equipamento para mim? Ah, tá. Além disso, veio mais um. Mais uma virada. Mas o Direi abriu essa frente. Tenho. Aí aos poucos também. Aí ele ia. Tem. Ele falou, não, vou lá, eu monto para você, não tem problema. Sim. E assim começou uma frente de serviços hoje. Exatamente. Hoje a Cablus está como é que está então estruturada? Tem a frente de locação, outra de serviço de montagem, desmontagem e operação mesmo, se precisar. Tem mais alguma frente? Vendas. E as próprias vendas. Vendas por equipamentos. Porque tem clientes até hoje, da época da década de 90 ali, que fazem questão de comprar com vocês. E procura o cabelo. Que legal. Falou, o cabelo tá aí. Sim. Que legal, que legal. Aí a gente atende e tal e tudo mais e fica. Mas hoje a vendas, ela é um pilar aí bem menor aí do que a locação e a prestação de serviços audiovisuais, né? Onde a gente atende hoje no full service do evento, com sonorização, iluminação, imagem, transmissão online e também produção de conteúdo com captação, hoje atuamos muito forte também no mobile e tudo mais, né? Não, legal. Quais foram os maiores eventos aí? Antes até de entrar, mas só para saber qual o porte, né, pra galera que tá escutando a gente, qual o tamanho do evento aí que vocês fazem e tudo mais. Eu sei que são grandes, mas conta aí pra gente quem são os seus clientes, que geralmente vocês fazem.
Quer falar, Lu? Pode ser. Eu costumo falar que a questão do tamanho, né, da grandeza é relativa, Uhum. né? Então, assim, hoje a gente atende, por exemplo, congressos para mais de 1.000 pessoas, Uhum. isso no formato full service, né? Eh, a gente atende eventos internos de companhias, de empresas para 350, 300 pessoas. Uhum. É muito bacana, assim, é muito. Enche os nossos olhos. É que, puta, Anselmo, eu gosto muito do que eu faço, velho. Sim. Puta, é um amor tão. Tipo, às vezes eu tô num evento acompanhando e aí eu olho tudo aquilo, eu falo, caracas, velho, que foda, tá ligado? Sim. Tipo, eu sei a complexidade, aí eu olho o impacto, a quantidade de pessoas que são impactadas, e Sim. aí eu vejo, por exemplo, CEOs e diretores de empresas que eu admiro, eu olho ali ele usando o nosso microfone, falando, né? Enfim, a gente colaborando Sim, para total. aquilo acontecer. Então, eu olho dessa forma. Mas é isso, assim, a gente, né? Então, quer dizer, os congressos, plenárias, Uhum. né? A gente, né? Tanto presencial como híbrido. Pode falar, Finão. Um evento muito marcante que a gente fez, exemplificando aqui, foi o lançamento da camiseta do Brasil, agora da Copa de... Da camisa da seleção. De agora? Que vai pra Copa? É mesmo? Pô, legal. Eu acho que ainda não foi lançada. Eu acho. Foi um Hoje lançamento, foi um Um lançamento. pré-lançamento. tá bonita, a gente pode falar se tá bonita ou não, tá legal? Tá irada, tá bonita, tá bonita, pra todo o time de Nike Brasil, né? Então foi um evento bastante importante, 3 dias de evento. muito importante, 3 dias de evento, teve toda a questão confidencial Isso, também do evento em relação a registros, tal, e tudo mais, então foi um evento bastante marcante, assim, muito por conta do tema, né? O cliente, Uhum. importância e também pela toda a complexidade técnica que foi necessária aí para entregar o evento, que foi um sucesso. Esse ano a gente tá no Lollapalooza também, fazendo um stand lá, então Fazendo parte do projeto. parte de um projeto de uma ação, né, de uma marca lá, Cuidando do audiovisual. mas toda a é técnica. menor, né? Uhum. Mas é o fato de a gente estar num festival do calibre que é o Lollapalooza, de visibilidade e tudo mais, né? Você estando ali fazendo contato com outros parceiros, contato com outros clientes e tudo mais, é muito gratificante, é muito realizador, assim, sabe? Respondendo sua pergunta, né? Os clientes que hoje a gente atende. A gente atende o grupo SBF, né? Que faz parte do grupo a Nike do Brasil, que é a Fisia, né? Distribuidora oficial da Nike aqui no Brasil. Centauro, Fitdance, enfim, outras empresas. Hoje a gente entrega evento, por exemplo, que para Meta, Unilever, cara, são tantos que de cabeça agora não me vem assim. Me ajuda aí, Marquinhos. Lembra, Marquinhos que tá aí no... Enfim, cara, a gente atende Oktoberfest Brasil, né, que já vai O ano passado a gente atendeu, Pra uma se Deus outra- quiser esse ano também. para uma outra linhagem de eventos. Mas basicamente, né, é muita coisa, é muita coisa. Hoje, por exemplo, a gente está com 2 eventos rolando enquanto a gente está aqui. Legal. A forma que a Cablus atende hoje é muito é tanto B2C quanto B2B, né? Uhum. E normalmente o B2B, vamos colocar o B2B seria empresas, porque no final das contas acaba tudo sendo empresa, né? Uhum. Mas na nossa área, o B2B acaba sendo empresas parceiras da gente, vamos colocar dessa forma. Sim. E o B2B a gente atende de uma forma mais específica, que a Cablus atende dessa forma, né, mais específica no sentido de um único serviço dentro de um evento gigante. Uhum. Então, eles estão fazendo, por exemplo, eles fazem um evento com painel, sonorização, tal, iluminação e tudo mais, eles precisam de uma empresa especializada em filmagem. A Cablus atende.
A Cablus tem essa especialização Uhum. para atender, para colaborar no evento dessa forma. Putz, tô produzindo aqui tudo e preciso de um painel de LED. Um serviço, tem empresas hoje especializadas em painel de LED e tem as empresas hoje também que atendem fazem esse full service, né? Sim. Fechando o audiovisual inteiro. Mas a Cablus tem esse serviço especializado em painel de LED. Então, uma coisa vai puxando a outra. Uhum. A experiência desse, a gente chama desse 360, né? Que no caso é o audiovisual, linkando todas as áreas, né? A imagem precisa da luz, a luz precisa do som, o som, uma coisa puxando a outra, é tudo interligado, tudo numa house só, a gente chama de house mix, né? Sim, Tudo sim. numa house só. Então a experiência com isso, eu acho que possibilita a gente atuar dessa maneira mais especializada, atendendo o B2B e também atuando ali nesse serviço, né, de maneira mais especializada, possibilita a gente fazer essa integração também de todos e atender o B2C, que é de repente o cliente final que quer fazer um evento e quer estar organizando e quer, cuida de toda a estrutura técnica audiovisual para mim. Tal. A gente vem com essa solução, vem com esse planejamento e vem com essa operação. Entrega para ele. Facilita para o cliente, otimiza para o parceiro, para o cliente, fechar tudo num lugar só, ganhar tempo, facilidade e a gente vê hoje que até qualidade, Sim. porque a comunicação fica tudo numa mesma linguagem, Sim. rola uma simetria ali de operação, uma sincronia, uma programação. Então, a gente está atuando dessa forma e tem funcionado Legal. bem, assim. Eu acho que é bem futuro de serviços, assim, sabe? Exato. Puxando um pouquinho pro caso da EV4, naturalmente, os próprios assessores aqui, tá? Hoje eles não fazem só mais assessoria de investimentos, né? Então, você vai lá, você entra aqui, a galera sabe que hoje, a gente também olha o seguro, o plano de saúde da pessoa, de repente o cara quer comprar um imóvel, então esse atendimento 360 que a gente acaba falando, né? Eu acho que é a essência de qualquer tipo de serviço, né? Porque o cliente, ele quer essa comodidade, né? Uma facilidade, mas precisa ter, obviamente, um elo de confiança, né? Que é construído aí ao longo de muitos anos no final das contas, né? Então, acho que isso Não tem outro jeito, né? não tem outro jeito, né? E acho que não tem jeito, isso não se replica tão simples, a não ser não tá no DNA da própria pessoa, da cultura da empresa, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Sim. Mas, Lucas, você falou um pouquinho, né, dessa paixão por eventos e tudo mais e tal. De onde que saiu? Obviamente que, tem uns caminhos aí e tal, mas eu particularmente já fui dessa área também, né? Tive uma produtora aí por muitos anos. Legal. Uma coisa maluca pra mim. Falei, tá com saudade? Eu sei um pouco. Como tu se é apaixonado nisso, menino? Tem que ser muito maluco pra gostar desse lugar. Mas falando de maluco, eu conheci vocês graças, né, ao Cabelo que fez a ponte quer dizer, o Marcão, né, que fez a ponte com o Cabelo. O Marcão e o Renan, meus ex-sócios na época da J-Play, preciso fazer uma menção honrosa a eles, porque se não fosse eles, eu não teria conhecido vocês também, né? E o Marcão é a mesma pegada, provavelmente, do Cabelo, assim, ó, pau pra toda obra, o que precisar tá junto e tal, e, enfim, sempre falou muito bem de vocês e acho que foi bom. Inclusive, abraço, Parceiraço, gente boa. Mas então, e o Marcão é esse também, que adora evento, vive daquilo. Eu falei, cara, mas como é que vocês gostam disso, né? Eu caí por acaso mesmo nesse meio, né? Mas vocês que já estavam ali, mas da onde que surgiu essa paixão? O que que você olha ali por trás e que você fala, Cara, poxa... chega a ser até contraditório. Eu não comecei gostando. Uhum. Eu não curti assim. Sim. Não foi uma área que era meu sonho, sabe? Foi uma área que eu tive vocação lá no colégio. Não foi algo que eu escolhi. Uhum. E aí eu aprendi a gostar. Sabe, isso foi uma construção assim na minha jornada. Uhum. Quando eu estava no colégio, e assim, tudo muito baseado, né, e pautado na nossa criação, de estar sempre na empresa, tal. Enfim, quando eu estava no colégio, no terceiro colegial, ali já beirando para entrar para a faculdade,
eu tava vivendo aquele momento de escolher. Uhum. E aí, o que que eu vou fazer? Né, enfim, qual curso, tal, enfim, porque, eu sou formado em administração. Uhum. A administração, o audiovisual, ele era distante de mim, porque eu sinceramente, eu não gostava. Eu estava ali, tal, né, enfim, por respeito aos meus pais e tudo mais, mas eu não gostava, então eu ficava longe. Aí eu pensei em fazer gastronomia, Uhum. eu falava: o "Que que eu gosto? Puta, eu gosto de cozinha". Sim. Não que eu seja um bom cozinheiro, Sim. mas eu falava: "O que que eu gosto, cara? Pô, eu gosto de cozinhar, então de repente vou fazer gastronomia". Uhum. E aí, chegou no momento ali do vestibular, tal, prestei para administração. Uhum. Falei: "Não, é isso, cara, eu, né, eu tô na empresa com meu pai ali e tal, administração, se um dia eu tiver um restaurante, eu Precisa vou também. precisar, tal, é mais amplo, enfim, né, é uma área mais ampla". E aí foi indo, aí beleza, fiz o curso, tal, foi indo. Com o passar do tempo, aí na época da faculdade, o meu irmão ele já estava mais tempo na empresa, né, aí eu fui ganhando mais espaço dentro da empresa, mas mais espaço ainda muito, cara, espaços pequenos, assim, no sentido de puta, eu era eu comecei como, por exemplo, fazendo fotocélula, que né, ficava segurando o pau de fogo, Sim. né, que é a iluminação do cinegrafista, aí depois cabo man, aí assim, os espaços que eu fui ganhando dentro da empresa, aí, eu comecei quando meu irmão, ele fez 18 anos, ele começou a ir mais pra rua, aí eu comecei a cuidar do estoque, foi indo, foi indo, foi indo, aí, cara, com o passar do tempo, cara, essa paixão ela veio à tona, Uhum. e volto a falar, muito pautado na história do meu pai, aonde a credibilidade, o compromisso, a responsabilidade, isso e a paixão, o amor por servir, Uhum. sabe, por, cara, resolver o problema ali, né, do cliente, né, enfim, atender as demandas, pautado nisso também, né, além da técnica, óbvio. E aí veio e, cara, hoje eu amo. Sim. Assim, eu amo, porque o evento, ele vai muito além, Anselmo, do som que o público escuta, ou do microfone que o palestrante segura, ou do Sim. painel de LED, ou da televisão que o público vê. Ele vai muito além. Ele tem toda a questão de gerência de equipe, que é muito bacana, Uhum. essa questão, né, gerenciar as pessoas. Tem a questão do relacionamento com o cliente, cada pessoa é de um jeito. Sim. Às vezes né, o nosso colaborador ali, o técnico, ele chega desanimado, ele chega, sabe, com problema. Ontem mesmo, aconteceu vou trazer um exemplo recente. Ontem a gente Uhum. estava startando um evento pra Nike, aí um colaborador, que fazia parte do time atrasou. Chegou atrasado, mas estava em tempo ainda, sabe, Sim. mas ele chegou atrasado em relação ao horário que a gente combinou. Sim. A gente pega forte nisso, nessa questão da disciplina, Uhum. né. E aí ele chegou branco, e eu virei pra ele e falei, eh, ele: Bom dia, tudo bem?", ele já veio se explicando, tal, tal. "Você quer uma água? Sim. Respira, tá Uhum. tudo bem", sabe. Então, quer dizer, é um lugar aonde a gente tem oportunidade, de poder, movimentar esse tipo de energia também, porque senão, fica muito raso, sabe, fica muito, Sim. cara, a viver em São Paulo, se manter no mercado, sabe, não é fácil, assim. Eu acho Sim. que quando a gente traz essa profundidade, é algo que às vezes, eh ninguém enxerga, mas sustenta, é algo que faz se tornar sustentável. Então, Perfeito. e aí, por exemplo, só pra, senão Não, eu vou não, esquecer o fio complementa. o fio da meada, mas pode complementar aí. Não, isso que o Lucas tá falando, ele merece uma atenção especial, falando em eventos.
por conta do tema evento, né? O evento, às vezes, é um projeto que a pessoa está fazendo há 1 ano e vai acontecer uma vez, em um dia, em algumas horas desse dia. Perfeito. Então ele vem com uma pressão um pouco por conta desse cenário, né, que tá ali inserido a entrega do serviço. Uhum. Acho que dá esse peso maior nessa questão que o Lucas está falando, de poder lidar com a pessoa, da pessoa também chegar atrasado. Pô, se chegar atrasado uma vez no escritório que você vai de segunda a sexta, tá alguma coisa. Agora você chegar atrasado em um evento de tanto com uma expectativa grande para tantas pessoas que vai acontecer, mas é um peso que às vezes a pessoa mesmo vem com... Não, eu tô falando em relação ao técnico, né, que você tá colocando agora. Então, acho que a pessoa já vem com esse peso maior, ele também já fica com esse peso maior para poder lidar com isso, porque a pressão já tá e aí vira uma escadinha, né? Então, acho que merece uma atenção especial falando em eventos, né, Lucas? Aí pode continuar. Não, é muito isso. Por exemplo, ontem eu tava de carona com o carro da empresa, né? A empresa tava, enfim, tinha um roteiro, né? Tinha um roteiro de logístico. E aí eu peguei uma carona, que eu tava numa reunião, tava de metrô e tal, e aí eu peguei uma carona com a galera e paramos aqui, pra deixar os equipamentos pra você. Uhum. E aí tem a questão, eu falei, pô, deixa eu descer lá, deixa eu dar um abraço no Anselmo, né, deixa eu cumprimentar ele, deixa, né, enfim, porque, cara, correria, São Paulo, tal, você acaba se distanciando das pessoas, Sim. né, e então é isso, a paixão veio daí, e pra fechar, isso é muito pessoal, assim, meu. Sim. É muito pessoal. Pra fechar, o amor e a paixão é uma área muito rica. Muito rica. E eu falo rica não no sentido físico. Uhum. Eu falo no sentido... rica no sentido de conhecimento, de relacionamento, Sim. cultura. Eventos é irado, é muito louco. Eventos navega em tudo. Sim. Anselmo, juro por Deus, eu já trabalhei, cara, eu só não trabalhei, cara, no ramo de pornografia, eu nunca fiz, não, é verdade, de resto já fizemos tudo, porque aparece. Parece ramo aí que a gente nem imagina que existia, a gente fala, caramba, existe tudo isso? Eu não trabalhei nunca fiz um enterro ou nada do tipo, que existe isso também. Sim. Agora, de resto, irmão, cara, a gente já, no ramo da medicina, remoção de câncer, sabe, câncer de mama, próstata, esporte, hipismo. Já desmaiou a cirurgia atrás da câmera. A gente já ganhou Em detalhes, Essa foi uma boa, foi engraçado. Isso que a aconteceu. cirurgia era uma cirurgia escrotal. Da dedeira do saco do homem, a cirurgia. E aí ele tava atrás da câmera, Lá no Santa Marcelina, do Santa Marcelina. Eu saí atrasado, não tinha comido Atrás da direito, câmera, passando mal. eu tava no escritório, os caras do hospital me ligam. O cinegrafista desmaio, tô aqui e tal, não sei o que. Eu falei, é o Milka. Bom que ele já tava no fural, né? Exato. Fui correndo, saímos de lá, fomos correndo até lá, preocupado, né, e tudo mais. Aí, esse aqui tava lá sentado e tal, o doutor tava lá, né, esperando, teve que parar a cirurgia e virou pra mim e falou, A cirurgia não parou. a cirurgia não parou, né, enfim. Mas aí o doutor brincou comigo, falou, ainda bem que ele não caiu de cara, meu, senão, pô. Juro. Muito bom. E aí é isso, aí é a paixão, cara, o amor pela área tá aí. Eu vou complementar, acho que assim, a gente tá falando um pouco de legado, né? Eu brinco com o que, cara, nunca mais quero ver evento da vida, mas se você perguntar pro Cris, eu faço um evento por mês aqui na EV4, tô preparando o próximo ali, ou pro maior. Mas eu acho que tem um ponto realmente, assim, do evento que acho que é exatamente o tema central do que a gente fala, que é o próprio legado, né? O legado, nesse sentido, ele é a própria relação que você tem com as pessoas que você deixa, você marca as pessoas de uma forma, a mensagem que o evento, de repente, ele pode, né, deixar ali para as pessoas, e acho que é isso que fica mesmo, realmente, né? Então, acho que, de fato, é muito prazeroso a gente sair de um evento e ver as pessoas ali felizes, tudo mais, tal. Realmente isso é muito legal, né? Tenho melhores amigos que vieram através dos eventos, assim, sabe? Tenho, amiga minha que, cara, a gente
amiga pessoal, frequentar casa, sabe, de sair para jantar, sair para almoçar, amizade verdadeira mesmo, sabe, que eu construí através da área, parceiros, enfim, tudo. Então, isso que é muito bacana. Sim, sim, sim. Agora tem seus prós e contras aí também, né? Acho que eu queria abordar um pouco aí. Nesse meio caminho, eu já tive eventos, né, que eu de verdade falei, cara, eu saí dele, eu falei, cara, eu nunca mais quero trabalhar, né? Desisto dessa vida, né? O Cris estava num desses episódios que a gente tava saindo de evento 2 horas da manhã para voltar às 6 no dia, tinha dado tudo errado no dia, cliente brigando comigo, xingando e a gente lá resolvendo numa boa, né? Foi difícil, foi um dia que naquele dia eu falei, cara, eu não quero mais, tô de boa, tal. Deve ter tido esses tipos de dias aí pra vocês também, né? O que vocês fizeram ali e tal pra revigorar? Como é que foi? Conta um desse desafio bom aí também pra gente. Ah, tem tem toda tem toda hora, tem de tudo. Poxa, tem evento que às vezes aparece, assim, com de uma complexidade, assim, que você fala: "Nossa, cara, aonde a gente tá entrando?", sabe? E não assim pelo sentido, não falando no sentido negativo da situação, pelo amor de Deus, graças a Deus, né, que tá entrando e tudo mais. Mas é assim, são casos e casos, né, então, eu falo num sentido, vamos especificar aqui um pouco mais, de tipo, se é às vezes um evento, um projeto que tem pouca informação, tem pouca colaboração do cliente, as coisas já estão meio que desorganizadas e tal, e aí você, dentro de as coisas do evento para ser entregue, que vem já do cliente, sabe? Então, às vezes uma série de fatores acaba levando esses contras aí e levando a situações que são situações constrangedoras, são situações de muita pressão, situações que às vezes levam você a pensar mesmo em, puta, Vou mudar de aula. mudar de área, vou fazer Você foi outro, né? Às vezes o cara preparou um ano ali, às vezes é uma coisinha que deu errado, sei lá, tal, e a cobrança de fato nela é muito excessiva, né? Então, volto a falar, né? Merece uma atenção especial, porque às vezes aquele, por ser o evento, por ser aquele dia específico, aquela entrega, aquele envolvimento com aquelas pessoas eventual, né, digamos, vem com peso 2, né, uma cobrança, uma preocupação, né, e tudo mais. E aí isso é legal, que a gente vê como um contra, mas acaba sendo aí uma oportunidade de criar experiência para ter um diferencial, que hoje a gente atua muito dessa forma, de contornar isso com profissionalismo, com tranquilidade, gerando isso para o cliente, né? Entregando isso para o cliente, dando esse amparo para o cliente. Isso aí você adquire com experiência, passando muito por essas situações e tudo mais, né? Que você mesmo trouxe, ô Anselmo. Mas só que não acaba. Não acaba. Se eu falar para você que tem um evento de alto calibre, qualquer um e tal, e às vezes dá aquele friozinho na barriga de dar o play, não acaba. Isso sempre vai ser. Se acabar é porque morreu, né? Exatamente. Entendeu? E eu acho que isso é legal, que deixa a coisa viva, deixa a coisa mais firme e tal, né? E assim, são situações, e tem situações que, como eu costumo falar, às vezes, quando lá dentro da empresa alguma coisa dá errada, às vezes alguém desanima e tudo mais, eu falo assim, cara, vamos pegar, vamos olhar para trás, vamos aprender com aquilo que aconteceu, olhar para frente e continuar a caminhada. E falo para você, isso daí não vai ser nem a primeira e nem a última vez que vai acontecer. E às vezes a próxima que vai acontecer, a gente nem imagina o que vai ser, que vai ser diferente dessa. Porque se fosse igual, a gente já tá prevendo e vamos corrigir. Legal. Mas isso daí não garante que não vão acontecer outras diferentes pra gente continuar nosso crescimento. E é assim que funciona. Porque, por exemplo, para nós, muitas vezes no dia, a gente está entregando o evento para Nike, a gente está entregando o evento para Unilever, e a gente está entregando um evento
enfim, para CMO Summit, Uhum. tá? Então, são 3 atendimentos ali Sim. ao mesmo tempo, né? São Sim. 3 eventos. Só que para cada cliente, para cada parceiro, é o único dele, é o mais importante. Sim. Então, a gente exercita muito essa sensibilidade com cada um, Uhum. entende? Sim. Porque muitas vezes as demandas e os problemas ali que cada um nos trazem para nós solucionarmos, para nós é mais um. Uhum. Às vezes, puta, às vezes dá vontade de você virar e falar, caramba, meu, tipo, sabe? Sim. Só que não, calma, vamos, né, ter atenção ali, vamos dar atenção diferenciada para cada um, vamos tratar o sonho, a expectativa de cada um com singularidade, com individualidade, né, de forma especial com cada um. É o comprometimento, né? Isso é Como a gente entra como um valor ali da câmera. O comprometimento, até atender e entregar como se fosse o último ali, o único mesmo, né? Sim, legal. Sempre especial. Apesar de a gente sempre tá em vários outros recorrentes, né? Mas sempre é o especial para cada cliente, sempre é o especial. Então a gente não perder isso. Isso já Legal. entra nesse valor, né? Do comprometimento. Cara, agora tem um ponto que acho que eu pude aprender também aí. Queria pegar um pouco do lifestyle de vocês, 2 pontos que acho que é legal, né? Primeiro que o Lucão falou aí, né, que vocês fizeram uma jornada grande no esporte aí também, certo? Acho que Sim. até hoje, né, de uma certa forma, vocês têm apesar de não ter uma rotina provavelmente tão regradinha, eu falei, pô, mas vocês estão no shape, como é que vai sair, né? A gente não tem rotina. Então, eu falei, cara, como é que você não deve ter o shake, velho? Porque eu falei, cara, eu não consigo, né? Mas tudo bem, mas acho que esse é um primeiro ponto que eu queria saber, né? Se provavelmente o esporte tá, né, muito aí, deve ter alguma influência nesse sentido. O segundo ponto, acho que aí vem, né? Quando se fala de eventos, realmente, né? No final do dia, acontecem eventualidades, né? Que saem do nosso controle, sei lá, pode fazer o que for, né? Mas, cara, Perfeito. problema vai Sim, acontecer e vai tudo mais, né? acontecer, total. Agora, o ponto que eu aprendi, né, tanto com as artes marciais, mas também com os eventos, é falar, cara, eu tenho que ir o melhor preparado possível, né? Então, assim, fala, cara, deixa eu ir preparado, né? Vou fazer o melhor planejamento com o cliente, vou fazer tudo que posso fazer para não cometer aquele erro ou não ter algum problema nesse sentido, né? Se no dia acontecer, aí a gente dá um jeito ali, vai resolver também com outras partes, mas acho que tem um pré ali, né? E eu queria entender um pouco a cabeça de vocês nesse sentido. Cara, Conexão ali, né? conexão, como é que vocês se preparam, tal? Como é que é no dia a dia a rotina de vocês, tal? Porque acho que tem a ver, inclusive, com o físico nesse sentido, esporte, né? Fala um pouquinho aí disso nesse sentido. Tá tudo linkado. Anselmo, cara, assim, eu costumo dizer que o Lucas de hoje, ele tem como base para eu me tornar o que eu sou hoje, Uhum. a educação dos meus pais e o judô, né? Sim. Eu e meu irmão, a gente foi atleta profissional de judô, Legal. quase seguimos carreira, Uhum. e isso trouxe muito aprendizado, muito conhecimento, né? E Conhecimento de vida de mesmo, vida, né? isso, Conhecimento que exato, eu acho que exato. E assim, cara, vou te falar, não é fácil, não é fácil. A gente tem essa base do esporte, a gente sabe a importância do esporte, Uhum. tá? O esporte, ele vai além da preparação física, Sim. né? Ele atinge o mental e atinge o espiritual também, Sim. né? Então, né, essa importância a gente tem ciência, né? E, por exemplo, cara, na minha rotina, né? No meu dia, que rotina como que não existe. No meu dia, se eu posso treinar de manhã, Uhum. né? Eu já mato o treino de manhã, logo cedo. Ali, 5 da manhã, 6 da manhã, já vou, treino, tiro da frente. Uhum. Aí trampo o dia todo. Se sobra um tempinho à noite, eu meto um segundo treino ainda.
porque me faz muito bem, eu gosto, Uhum. né? Mas isso é, nossa, casos raríssimos, raríssimos, né? E aí beleza. Aí quando eu não treino de manhã, aí eu treino quando dá. Quando dá. Às vezes eu meto um treino, eu ando com a minha mochila Uhum. sempre preparada. Com tênis, com uma roupa de treino, com a minha suplementação. Legal. Basicamente isso, com a minha suplementação. Tá pronto, então. Tô Você pronto. Tá pronto pra... E aí, às vezes, o que que eu faço? No meio do dia, Uhum. eu meto um treino ali. Eu paro numa academia, Uhum. treino 1 horinha, continuo trabalhando, né? Sim. Às vezes entre um evento e outro que eu tô acompanhando, entre uma reunião e outra, tal. Meto um treino e vamos seguir a vida, e segue o jogo, Legal. né? E quando não dá, né, na parte da manhã, na parte da tarde, aí vai pra parte da noite. Às vezes, em evento, quando eu saio dos eventos, ou enfim, quando eu termino meus trabalhos até 8 horas, 9 horas, eu consigo escapar e ir para um determinado tipo de academia, Sim. né? Que fecha normalmente às 11. Uhum. Quando eu não consigo, mas isso aí não é sempre, isso é bem Sim, esporádico. claro. Aí eu meto uns treinos de madrugada. Cara. Meia-noite, 1 da manhã. Porque assim, a minha paixão mesmo, principal é o surf, né? Eu gosto muito de surfar. Uhum. Mas, cara, eu tô em São Paulo Sim. e o surf ele exige um trabalho a mais, né? De Sim. viajar, de pegar o carro, estrada, tal. Mas enfim, aí, por exemplo, a musculação e a musculação e a corrida, né? São as atividades físicas aí que eu consigo colocar em prática e é dessa forma, assim, sabe? Sim. Mas, Lucão, pense assim, né? Pra uma pessoa que tá escutando, né? Você vai falar, pô, mas, Boa. cara, Pode, assim, ele como é que começou, é a ele mente- come- sua mente- sua ele cabeça, loucuras, eu ele nem começou, entendo, velho. ele começou no judô, faz musculação, a paixão é o surf, e no tempo livre joga bola. Então, falei, cara, como é que dá pra fazer isso? Mas acho que é esse o Não, ponto, porque, né? na verdade, é loucura, às vezes nem eu entendo. Então, mas se tem algo aí dentro de você que consegue, putz, porque não é todo mundo que vai falar, cara, não, beleza, não deu hoje de manhã, eu vou lá à noite e treino. O que você tem de diferente? Vou colocar. Deixa o irmão ver Deixa até o sabe. irmão, deixa o irmão. Não, tentar objetivar um pouco mais aqui ali em relação ao esporte-trabalho, né? Que eu, Sim, em resumo, o esporte colabora muito para o desempenho profissional. sim, concordo. E assim, sem nós sabermos em resumo, isso é fato. Isso é fato, não é porque existem exemplos que o ciência, sabendo, né, cara? é ciência, isso é fato, colabora Sim. muito. E o que aconteceu é que a gente, sem saber disso, Uhum. acabou fazendo isso e houveram consequências positivas que hoje a gente tem essa análise, né, Uhum. de frente para trás ali, mais estruturada, né? Falar, caramba, como ajudou, ó, isso já serve até para a gente replicar isso para mais, né, uma vida mais à frente, para filho e etc. Até para os colaboradores E- também, a gente tenta incentivar isso. Exato, isso, né? Aí o que acontece, partindo muito aqui da gente, e talvez acho que o meu pai já enxergava isso e sem falar isso para nós, só Colocou lá no judô e vai embora. desde A gente- pequeno também. Desde pequeno, a gente vocês- começou judô com 7 anos, Legal. aí eu fui de seleção juvenil, júnior, viajei para fora também para disputar alguns campeonatos, ficamos ali entre ficamos ali na linha, ali tendo, a gente seguir uma carreira profissional no judô, no esporte, ou a profissional de estudo, etc. Legal. Não fomos para o caminho profissional, né, seguir carreiras de esporte, do judô, porém, ficou, como a gente fez por muito tempo e dentro do alto rendimento, ficou, obviamente, um legado, uma rede de contatos muito forte, tudo mais, que até 3 anos atrás eu estava competindo pela cidade de Santo André. Legal. Né? Na minha situação atual, onde deixava muito claro pro técnico, é o seguinte, não é minha prioridade, o trabalho, tal, tudo mais, mas por conta de toda essa escola que nós tivemos, possibilitou a gente esse vínculo ainda, né? Que foi muito bacana e colaborou muito, e aí colabora, acho que qualquer que seja o esporte ali, para a formação pessoal
Sim. como, sabe, como você, uma formação pessoal no sentido de você ter disciplina, perseverança. Eu acho que o esporte te coloca Saber perder, saber perder, saber te coloca em situações, respeitar os mais velhos. saber lidar com as situações e momentos de pressão, Sim. mexer um pouco ali com o seu brio, sabe? Ainda mais você indo Ego, para um brio, eu falo no sentido de honra mesmo, né? Você ir partindo para um esporte de alto rendimento, minha opinião particular, eu acho que colabora ainda mais isso para uma carreira profissional, para a vida como um todo, porque ele te coloca em situações que o esporte de hobby não tem, Sim. entendeu? Sim. Que é uma competição um pouco mais, uma competição mais selvagem, Sim. sabe? Enfim, é o seu brio ali, às vezes, de honrar, às vezes, um time, honrar uma equipe, sabe? Escutar alguma coisa do adversário que te incomode muito, ver de fato que alguém não gosta de você ter que encarar isso, Uhum. sabe? Então, eu acho que além, né, de todo físico, fisiologia e tudo mais, mental também, que é atividade, né, exercício físico, ele por diversas situações que o esporte de alto rendimento possibilita, colabora isso para você colocar em prática em outras situações da vida. Sim. E fazendo um link para como vocês, né, acho que refinando aqui a pergunta é mais ou menos essa, associa isso, né, administra isso com a carreira profissional e tudo mais. Hoje, tendo amadurecimento de enxergar isso, a gente tenta sempre manter ali em paralelo o vínculo esportivo, físico e tudo mais, não com tanta potência que nem a gente chegou a ter, né? A gente perdia peso para poder participar da competição na categoria que já estava marcada. Perdia 5, 7 quilos por semana, na semana, para poder bater o peso, para poder fazer a competição, para às vezes perder na primeira luta, ou se não ia na final, se machucava, quebrei o braço 2 vezes e tal. Não com essa potência, né? Mas com uma forma de manutenção para a gente sempre estar exercitando vamos colocar esses valores e aplicar hoje na nossa vida profissional, que é o objetivo principal, né? Perfeito. Eu costumo falar isso com amigo, irmão, familiar, o caramba, eu falo assim, você foi atleta, fui atleta, tal, tudo mais, hoje eu sou atleta do trabalho. Sim. E nesse atletismo do trabalho, você é campeão olímpico. Sim. É isso. Eu ia trazer esse exemplo. A gente brinca disso Meu irmão falou isso ontem. e é mais ou menos, por aí, porque são prioridades, a gente abriu mão de muito para poder a longo prazo, né? O processo é longo, Sim. árduo, e para poder estar nesse processo e estar no estágio que está, a gente abriu muita mão de muita coisa atrás. Por exemplo, do judô, que era um esporte que nós gostávamos também, Sim. né? Legal. Então, Ontem eu mandei um vídeo. a ideia foi essa, não sei se eu... Perfeito, não? Eu mandei aquele vídeo pro Fendão, mandei o vídeo pro meu irmão. E de um trabalho que a gente entregou, né, em novembro. E, puta, esse dia foi, nossa, foi treta, assim, foi tenso. Foi um trabalho que nós entregamos lá no Royal. Inclusive é o vídeo que eu te mostrei ontem. Legal, sim, lá no Royal Palm. ali no Royal Palm, Legal. Campinas. A gente estava entregando um segundo evento um pouco mais complexo, que esse do Royal era um evento 100% presencial. A gente estava entregando um evento mais complexo aqui em São Paulo, por ser um evento híbrido, mas da mesma proporção, e a gente só tinha a única madrugada para montar os dois. Né? Então foi um desafio sinistro. Aí eu olhei o vídeo, eu recebi ele e tal, ficou pronto, e aí eu me emocionei, eu mandei pro meu irmão. Aí meu irmão virou e falou assim, ele falou: Lucão, com a base, a gente começou a fazer judô no Judô Vila Carrão. Era uma academia muito tradicional, do Carrão e tal. Aí ele falou, com a base do Judô Vila Carrão, nós vamos ser
campeões olímpicos. Aí eu falei, da hora, é isso, velho. Agora sim, meu. Show. É, Eu acho que para fechar esse ponto, né, Lucão? Você vai lá e faz, né? Tipo, no final do dia. Aquela pessoa que de repente chegou em casa ali, né? Falei, pô, fiquei com um pouco de preguiça de repente de fazer. Ou até num trabalho mesmo, né? Sim. Ficar no evento e tal. O que que o Lucão pensa para sair ali do sofá e fazer, então? É pro bem? Uhum. Vai ser bom? Então Uhum. vai e faz. Sim, É isso. acabou, Essa é né? minha... Acabou, brother. É isso. Vai te fazer bem, Uhum. sabe? É bom, é positivo. Sim, Então vai e faz. Tem uma perfeito. estratégia que eu falo Mesmo pra minha sem esposa. Sim, Faz o seguinte, porque aí você começa a entrar num processo de sabotagem, né? sim. Mas aí você sabota a sabotagem. Você fala assim, beleza, tô com preguiça, tal, e tudo mais. Nossa, não dá. Mas faz o seguinte. Eu tava. Que o cara é desenrolado, hein? Sabota, sabotaram, tá ligado? Eu tava planejado aqui no início de dia de ir lá fazer a minha esteira e correr 1 hora. Uhum. Beleza. Sim. Mas faz o seguinte: põe o tênis, desce e tipo fala assim, eu vou dar uma caminhada. Faz isso. Só vou dar uma caminhada só. Vou dar pelo menos uma caminhadinha. Não vou correr a 1 hora que tá falando, mas eu não vou ficar sentado no sofá que depois a autocobrança vem. Uhum. Mas vou dar uma caminhada. Você desce e você vai caminhar. Quando você vê, você tá correndo. Sim. É uma tática que... Perfeito, perfeito isso. Eu brinco, é mais nem que Deixa o link, né, de novo, acho que seu pai começou com uma moto, né? Vendendo uma moto, provavelmente, e aí hoje tem a proporção que se tomou também, né? Entendi. Sim. Né? Começa com, né? Dá o primeiro passo depois, né? Paciência, Legal. né? Paciência, não, né? Não ter pressa, assim, porque, cara, é muito louco que os níveis que a gente vai habituando, você sempre quer mais, você sempre quer mais, você sempre quer mais. E às vezes a gente esquece de olhar o presente, a gente esquece de olhar onde a gente tá, Sim, sim. tá ligado? Então eu acho que esse pé no chão, assim, essa consciência de também, sabe, vamos, né? Legal. Show. Isso é importante. Beleza. Cara, pra gente ir pros finalmente aqui, eu acho que vocês são aí grande influência positiva aí dentro do mercado do audiovisual também, né? Que tipo de mensagem aí, de repente, né? Acho que vocês já deram várias aqui, né? Várias inspirações, mas o que vocês falariam, de repente, especificamente pra galera do audiovisual? Como é que tá a visão, né, também de vocês desse mercado, com toda a inteligência artificial e tal, né, vocês estão há 30 anos no mercado, quais foram as evoluções, quais são os próximos passos, só pra gente indo pros finalmente aqui, antes da gente fechar, o que vocês veem aí? Uma mensagem pra galera do Vocês estão audiovisual. olhando, assim, né, que acho que é importante uma pessoa que tá começando nesse trabalho, né, o que pra vocês é, de fato, ser bem-sucedido nessa área? Para quem começa, para quem quer seguir aí nessa rota, né, dentro do nosso ramo, é, é força de vontade, força de vontade. É o que a gente falou no início aqui da nossa conversa. A gente tem o privilégio do nosso ramo ter uma janela bem grande ali de oportunidades sem muita catraca. Sim. Então, a pessoa ela consegue hoje ter acesso atribuir ali conhecimento técnico para poder atuar na área. Puta, às vezes no contato com alguém, às vezes pela internet, às vezes num curso rápido, e aí já tem um acesso a uma área super fértil, do qual às vezes alguém que quer, comparado aí com várias outras áreas, você tem que fazer às vezes uma faculdade de 4 anos, 5 anos, enfim, passar por um monte de processo para seguir. Então, eu acho que hoje, eu falo esse força de vontade, curiosidade. Total. Curiosidade, seja curioso, vai lá, pergunta, vai lá, faz, Pesquisa. não teve pesquisa, não tenha vergonha, força de vontade, iniciativa, curiosidade, dedicação. Nossa área é uma área que
tem horários, né, muito desprogramados, dias, enfim, é difícil você criar uma disciplina com base em uma dedicação num ramo desse jeito, né? Sim. Sem rotina, mas buscar ter isso, porque necessita muito Uhum. disso, organização e, enfim, acabei falando pilares aí que são meio que genéricos para várias outras áreas, né? Mas Mas no final era isso. no final é isso, sabe? E o que a gente espera daqui a alguns anos para frente olha, Anselmo, a gente tem. Eu tenho uma segurança, a gente, né? Eu falo comigo, com o Lucas, meu sócio, meu irmão, que a gente tem a gente tem uma segurança muito forte diante dos nossos valores, diante dos pilares que fizeram, né, possibilitaram a gente chegar onde está, e daí a gente, né, procura seguir mais à frente ainda. Manter isso, fazer a manutenção disso, se atualizando, buscando informação, seja com a inteligência artificial, seja com não sei, uma mudança de carro, de estrutural grande, que seja, eu ia falar carro elétrico, assim, que seja, tá de olho nisso, sempre se atualizando, se adaptando, ou uma mudança política, que seja, enfim, Sim. mas sempre não deixando de lado os nossos princípios, os nossos valores que, né, veio lá de trás, que fizeram chegar onde a gente está, e é o que a gente acredita que vai fazer a gente poder ir cada vez mais para frente, independente do cenário. Sim. Então, um exemplo, você comentou sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, pô, vamos. Eu acho que ela veio para otimizar, para agregar, vamos se adaptar a isso, vamos buscar conhecimento, vamos entender como que isso tá, da maneira que isso está atuando no mercado, como isso está mexendo em relação aos profissionais do mercado, se está tirando uma função, surgiu uma função nova, se caiu, Uhum. e assim por diante, entendeu? A gente vê dessa forma, essa visão já fica também, já é uma visão que eu passo aqui também para quem está nesse ramo, que mexe com bastante tecnologia, né? Que é um ramo que tem muita atualização, seja de equipamento, seja de software, seja de, enfim, diversas aplicações aí nos eventos, está toda hora surgindo algo novo, uma inovação e tal. Então, ter sempre essa base para seguir dessa forma. Eu acho que Perfeito. aí é isso. Eu compactuo muito com o que meu irmão trouxe aqui, né, em todas essas questões. Cara, assim, eu só complementaria que eu dou de conselho, tá, para parceiros, para, enfim, novos colaboradores, e falo assim de coração, e são exercícios que eu uso para mim, que cara, faz além do que te pedem. Faz além do que, Boa. do que foi combinado. Sim. Não acho que você vai fazer, que você tá fazendo em vão, cara, faça. Você não gostaria de ser atendido, de ser servido dessa forma? Uhum. Faça isso, acredita. É um outro ponto. Seja verdadeiro, seja honesto, no sentido de que falhou, sabe, um sinal, alguma coisa, sabe? Sim. Seja verdadeiro com o seu cliente, Uhum. sabe? Com a sua equipe, com você mesmo. Perfeito. Esse caminho, cara, eu acredito muito que é o caminho do progresso, é o caminho, sabe, da prosperidade, Legal. sabe? Top. Que muitas vezes parece que a gente vai fazer o a mais. Ah, não, porque, pô, o cliente tá, o parceiro, enfim, tá me usando, né? Eu tô sendo, pô, bobo, tô sendo desvalorizado, não tô me autovalorizando. Não, Sim, não. sim. É isso, assim, eu acredito muito nisso. Legal. E a última, fechando ali e tal,
seu pai, né? Como é que tá nessa transição aí com vocês? Felizão, sucessor, ele aposentou, ele vai trabalhar até quando? Sua mãe também, né? Como é que tá essa relação aí? Sim. Minha mãe trabalha com a gente Sim. ainda até hoje. Ela trabalha na área administrativa, né? Com fiscal e financeiro e tal, Sim. tudo ali ligado. O meu pai, ele sai um pouco de cena, Uhum. né? Faz tempo já. Faz tempo que ele É. saiu de cena, mas já ainda tá sempre, mas tá próximo, sempre lá. tá próximo ali, Faz parte do acompanhando, conselho. Legal. dando alguns conselhos, sempre quando, enfim, tem alguma decisão um pouco mais atípica para se tomar e tal, a gente sempre troca uma ideia, para conversar com ele, isso Legal. ajuda muito, é legal, é uma forma também de estar junto, né, cara? Sim. É muito legal. E a gente é muito grato por isso. A gente Legal. só agradece. Mas ele não para. Ele não para. Ele tem uns negócios, alguns outros negócios em relação aos outros ramos, tem algumas coisas no meio imobiliário também deles, Sim. mas eu até costumo brincar, falo, pai, dá uma desacelerada e tal. Sim. E eu falo, a gente até brinca, fala, meu, se não tiver nada pra fazer, ele vai pegar uma casa, vai demolir a casa e vai construir outra igual. Eu até brinco com ele, porque ele sempre tá fazendo alguma coisa, comprando alguma coisa, vendendo alguma coisa, tal, tá nesse meio. E Legal. aí tá assim. Show de bola. Pra onde eu ir? Se alguém precisar aí, né, do trabalho de vocês, encontrar vocês, como é que encontrei vocês? Cara, pelo Instagram mesmo. Instagram? Ah, show. Cablus é... como é que tá? @cablus.sistemas. Show, Lá beleza. tem tudo, lá tem os nossos contatos também, Beleza. tem tudo que precisa tá lá, pra já atribuir contato aí, conhecer um pouco da Legal. empresa. Show de bola. Beleza, então, gente, agradeço aí demais o tempo de vocês. Então, antes de fechar, Ah, claro, pô, fala. como em forma de agradecimento, obrigado por ceder o espaço aqui para nós. Sim, Obrigado pelo convite, né? imagina, pra mim foi uma honra, de verdade. Por nos dar voz, né? Isso é muito bacana. Foi um Sim. prazer muito grande. Legal. E a gente trouxe um presentinho para você, especial. Gravado em... Aí sim, hein? Ó, esse aqui, ó, eu trouxe um café para você. Eu sei que você gosta de café. Sim, Esse aqui é um café das fazendas São Caetano, né? sim. É de um grande amigo meu. Aham. Então, vem de um amigo muito especial, Legal. né? Para você que é um amigo, um parceiro também especial. Então, Show de bola. obrigado. Brigadaço. Venham tomar esse café junto comigo numa Nossa, eu tô aí, ó. aproveita, Obrigado. aqui. Nossa, bate junto. Bacana. Obrigadão. Anselmo, obrigado pela A oportunidade. gente vendão. Foi um prazer, cara, estar aqui com vocês aí, colaborando aí para os conteúdos da RV4. É uma empresa aí parceira da gente, que a gente admira muito, tá no mercado, muito junto com o Anselmo aqui, Sim. um amigo, parceiro de longa data. Só agradeço, cara, obrigado, foi um prazer e mais uma vez agradeço a oportunidade aí de a gente estar junto aí, tendo esse papo tão enriquecedor aí. Show de bola. Não, tenho certeza que a galera aí, né, se inspirou bastante aí na história de Legal, vocês, do legal, seu pai, da sua mãe. Então, quem gostou aí, dá uma curtida também, compartilha, porque de verdade vocês vão Se poder inscreve no ver canal. Ativa o sininho. e compartilha. É isso aí, boa. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, galera.